Ok, então vamos lá. Quase todo mundo conhece a história de Jacó e Esaú, né? É um clássico. Dois irmãos, um prato de comida e uma herança que supostamente foi roubada. Mas e se a gente tiver ouvido essa história errada a vida toda? E se o vilão, na verdade, não for bem quem a gente imagina? Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a nossa análise de hoje. A gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe? Desafiar um pouco essa ideia que parece tão batida e investigar o que as fontes realmente dizem sobre o que rolou entre esses dois. E olha só, a acusação é pesada e vem direto da boca do próprio Esaú. Essas palavras, cheias de amargura, praticamente cimentaram a imagem do Jacó como grande trapaceiro, né? Por milênios. Mas a pergunta que fica é: será que a gente deve acreditar cegamente na versão de uma das partes? Vamos ver o que as evidências mostram. Bom, vamos começar pelo começo, certo? O famoso caso da primogenitura. E afinal, o que era essa tal de primogenitura? Penso assim, era tipo o pacote completo para o filho mais velho. Ele levava o dobro da herança e, mais importante, virava o líder espiritual da família. Era uma honra gigantesca. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a análise que vamos ver sugere que isso não foi um roubo, foi um negócio. Então, a gente tem basicamente duas versões da mesma história. De um lado, a versão que todo mundo conhece, Jacó, o espertalhão, se aproveitando do irmão morrendo de fome para roubar o que era dele. Mas do outro lado, tem uma leitura bem diferente. A de que Jacó, na verdade, fez uma proposta de compra. Comprou uma coisa que o próprio dono, o Esaú, dizia que não valia nada. E a prova mais forte disso vem do próprio Esaú. Olha o que ele fala quando Jacó faz a proposta. Tô quase morrendo aqui, para que eu quero essa primogenitura? Quer dizer, o texto bíblico ainda faz questão de sublinhar: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isso não soa como alguém sendo enganado, né? Parece muito mais com alguém fazendo pouco caso de algo que para ele não tinha valor algum. E para fechar esse ponto, vamos pensar na legalidade da coisa. Naquela cultura, naquele tempo, passar o direito de primogenitura para outra pessoa não era comum, mas era totalmente permitido. Era um direito negociável. Então, se a gente foi frio na análise, o que Jacó fez foi ver uma oportunidade. Ele comprou um ativo que o dono estava literalmente desprezando. Pelo código da época, não foi um golpe, foi uma transação. Ok, então a primogenitura foi um negócio. Mas e a bênção? Aqui a história fica bem mais cabeluda. E é aqui que a gente começa a ver que talvez o engano de verdade tenha vindo de outro lado. E aqui a gente precisa entender uma coisa crucial. A bênção do pai naquela época não era só um vai com Deus, meu filho. Não, não. Era quase um ato jurídico, uma declaração que definiu o futuro, a herança, tudo. E essa bênção estava totalmente amarrada ao direito de primogenitura. Então a lógica é simples, né? Se Jacó comprou o direito, a bênção que vinha no pacote não era dele também? É nesse ponto que a história que a gente sempre ouviu começa a desmoronar. A análise mostra que quem agiu de má fé, na verdade, foi Esaú. Para pensar. Ele sabia que tinha vendido a primogenitura. Sabia que legalmente não tinha mais direito àquela bênção. E mesmo assim, o que ele faz? Ele vai lá, na frente do pai que já estava velhinho, sem enxergar direito, e tenta pegar uma bênção que ele já tinha vendido. Ele escondeu a venda. Isso, em qualquer lugar, tem nome. É tentativa de fraude. Tá, mas e o Jacó? Ele se disfarçou, mentiu pro pai, e aqui não tem como defender. O método dele foi péssimo, totalmente errado. Mas o ponto central é a intenção por trás da ação. Ele não estava tentando roubar algo que não era dele. Ele estava, de um jeito todo torto, tentando garantir aquilo que já tinha comprado. Ele ficou com medo do irmão, que já estava tentando passar a perna no pai, conseguir pegar de volta o que já tinha vendido. É uma diferença sutil, mas muito importante. Foi um jeito errado de buscar um direito que era legítimo. Beleza, já vimos a versão do Esaú, a do Jacó. Mas está faltando uma opinião muito importante nessa confusão toda, né? Como é que Deus, a autoridade máxima dessa história, reagiu a tudo isso? E a resposta, olha, talvez seja a peça mais chocante desse quebra-cabeça. O fato mais revelador talvez seja este. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus dá uma bronca em Jacó por causa da primogenitura ou da bênção. Nenhuma. Pelo contrário, se ele fosse o grande vilão que pintam, a gente esperaria uma punição divina, um castigo, alguma coisa, mas nada. E no lugar do castigo, o que acontece é impressionante. Bem na hora que Jacó está fugindo, morrendo de medo do irmão, Deus aparece para ele. Em vez de repreender, Deus faz o quê? Ele confirma tudo. Promete terra, descendência, proteção. É como se Deus estivesse carimbando e dizendo:
É isso mesmo, o legado é seu. Bem no meio da maior crise da vida dele. Agora, para a gente amarrar tudo isso, vamos para a prova final. Uma evidência que aparece séculos depois e que dá um veredito final sobre o caráter desses dois irmãos. E olha, ela vira o jogo completamente sobre quem era o verdadeiro problema nessa história. E tá aí, séculos depois, lá no Novo Testamento, vem uma avaliação, e ela é duríssima, mas não é sobre Jacó, é sobre Esaú. Ele é chamado de profano. E presta atenção no motivo. Não é porque foi enganado, mas porque ele vendeu seu direito sagrado por um prato de comida. E só para ficar bem claro, a palavra profano aqui quer dizer exatamente isso. Tratar uma coisa sagrada como se fosse lixo, com total desprezo. A acusação final é que o grande erro, o ato de desrespeito com a herança espiritual da família, partiu de Esaú. Então, a conclusão da análise é a seguinte. Essa história toda do Jacó enganador, que a gente ouve desde criança, é no fundo a versão de Esaú. É o que ele gritou na hora da raiva, sabe? É como se a gente tivesse acreditado na versão do vendedor que se arrependeu, sem nem olhar os detalhes do que foi combinado. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo. De um lado, a gente tem um irmão que fez pouco caso da sua herança, vendeu e depois tentou pegar de volta na surdina. Do outro, um irmão que valorizava tanto essa herança que usou métodos bem errados para garantir o que ele já tinha comprado legalmente. Pensando bem, quem é que estava enganando quem nessa história toda?